Oi, gente, tudo bem? É, Hoje eu vou falar sobre depressão. Você que tem ou já teve, pra falar a verdade, eu não sei se alguém que já teve e fala, ai, não tenho mais. Eu não sei se a gente consegue falar assim, ai, não tenho mais ou nunca mais vou ter. Eu vou falar sobre o meu caso, né? Ah, nos meus 42 anos, né, de vida, eu tive 4 depressões na vida. Aí as pessoas perguntam, né? Por que a gente tem depressão? O que causa a depressão? Por que uma pessoa fica depressiva? Pois muitas pessoas eles não conseguem entender o que a gente sente. E a gente não consegue explicar o porquê às vezes que tá assim. Porque a gente às vezes sente e não consegue explicar por que a gente tá desse jeito, né? As pessoas têm dificuldade muito de entender até que você tenha aquela mesma sensação de uma coisa que, pra mim, eu vou dizer, cada um sente alguma coisa, cada um sente de um jeito. Eu sentia como se a minha vida ela tivesse sendo esvaída, né, por conta-gotas. Você sabe quando você pega assim um conta-gotas e você vai pingando, pingando, pingando. Parecia que a minha vida ela estava sendo levada aos pouquinhos, como se eu estivesse morrendo aos poucos, sabe? Aquela sensação. Eu tive várias sensações do que é a depressão. Aquele de estar no fundo do poço, que você tá lá, você lá embaixo, você olha para cima e você não consegue ver solução. Você só olha a parede porque você não consegue achar saídas. E na psicologia esse tom tem um sentido que realmente é como você se sente de verdade. Você, me sinto no fundo do poço, tô lá embaixo, não consigo subir, não consigo essa saída, não consigo ter ninguém que consegue olhar para mim, eu não consigo ter ninguém que consiga me ajudar, porque você inconscientemente você sabe que ninguém consegue te ajudar. E você vai chegar um momento que você que tem que achar a saída, você que tem que achar um momento de saída lá de dentro. E isso é muito difícil sozinha, né? Eu tive 4 depressões. A primeira que eu tive foi em 1993, eu tinha 16 anos. A minha primeira depressão foi quando eu conheci o que eu era um ser humano de verdade. Eu achava que todo ser humano era parecido com a gente, né? Tipo, comigo, né? É, Todo mundo era assim, falava a verdade, ninguém fazia maldade, inocência. Tanto que eu já cheguei a pessoas olhar para mim e falar assim: você é inocente ou você é burra? Ou você se faz de burra? E não é isso. Eu era inocente mesmo. Eu vim de um lugar que é difícil. Você não sabe nada sobre a vida. E você tá numa família, assim, que de uma certa forma são ignorantes, não sabem nada também da vida. E não sabem te explicar, né? O que é verdadeira, como que tá aí fora, o que é a verdade. E minha primeira depressão eu tinha apenas 16 anos. Depois eu tive novamente com 27, né? Quando eu me senti realmente no fundo do poço, eu não conseguia achar saída. Levou-se, né, 11 anos para eu ter a outra depressão. Nesse meio tempo eu não tive, porque eu estava correndo atrás de fazer faculdade, de conseguir progredir na vida, de ter um bom trabalho, de ganhar melhor. A cada 2 anos eu trocava de emprego, buscando sempre alguma coisa que eu não sabia o que realmente eu estava buscando. E aos 33 anos foi a minha outra depressão, em 2010. Esse foi a pior para mim. Foi quando eu fiquei 8 meses de cama. A minha mãe, eu conheci ela em 2009, em janeiro de 2009. E um ano e pouco, né? Foi exatamente um ano
4, 5 meses depois, né, ela veio a falecer, ela teve um AVC, ela morava muito longe de mim, e foi quando eu entrei em depressão, fiquei de mal com Deus, deu questioná-lo, né, tipo, ele tirou a minha mãe de mim por 2 vezes, quando eu tinha nascido ela foi embora, daí eu encontrei ela quando eu tinha 32 anos, e chegando perto dos meus 33, um pouco antes, 2, 3 meses antes do meu aniversário, ela teve um AVC e faleceu 2 dias depois do AVC. Então foi quando eu fiquei depressiva. Eu tinha perdido meu emprego 12 dias antes da morte dela e fiquei 8 meses de cama, me cuidando sozinha dentro da minha casa. Graças a Deus eu fui mandada embora, assim, nesse meio tempo eu não tinha condições, eu fui mandada embora antes disso acontecer, mas parece que Deus prepara tudo, né, apesar de eu não tava acreditando nele naquele momento, e eu fiquei totalmente de mal com tudo, não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu me isolei do mundo totalmente. Eu fiquei 8 meses na cama, eu só levantava para ir no banheiro, para eu ir no mercadinho, não conhecia ninguém no mercadinho, então eu não precisava conversar com ninguém. Eu deixava a minha casa toda fechada, eu moro num térreo, num condomínio de 2 blocos, mas a minha casa ficava constantemente fechada, todas as portas, janelas, ninguém conseguia ver o que eu estava fazendo, deixando de fazer na minha casa. E depois eu tive aos 39 anos. Foi quando a minha avó faleceu. Eu tinha um sonho, tive que abortar um sonho para cuidar da minha avó. E foi muito difícil porque eu estava sozinha, não tinha nenhum parente do meu lado. E isso se estendeu até 2019, ou seja, eu fiquei de 2016 até 2019 com depressão. Eu fiquei exatamente 3 anos numa situação bem difícil. Eu me esforçava bastante, eu tinha altos e baixos, já cheguei a achar que eu era bipolar. Passei por 7 psicólogos, eu passei por 2 psicanalistas, né? Então, assim, psiquiatra eu passei por 2 também, mas ninguém conseguia resolver o meu problema, porque nem eu mesma sabia o que eu tinha. Aí, psiquiatra só te dá remédio, psicólogo só fala, mas não te ajuda em nada. E foi assim que aconteceu comigo, né? Fiquei bastante tempo. Só que essa depressão, essa última agora, de 2016 a 2019, apesar de muito tempo depressiva, eu conseguia ter meus altos e baixos. Foi bem diferente de 2010, porque em 2010 eu fiquei exatamente 8 meses na cama, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, eu não saía pra nada. Então foi bem pior em 2010, porque 2016 a 2019 eu ainda conseguia conversar com as pessoas, eu conseguiria às vezes ir no aniversário que era chamada, aí depois eu me isolava de novo, consegui trabalhar, fiquei boa parte, muito do tempo assim, depressiva em casa, que eu não conseguia sair de casa, mas foi menos pior, né, que eu posso dizer. Então, assim, cada um tem um porquê de uma depressão, né? Eu sei exatamente o porquê da minha depressão, porque eu sempre... tudo na vida é porque lá na infância a gente, tipo assim, alguém ferrou com a gente, né? Por isso que eu tenho muita coisa para falar sobre isso. E a gente não tem culpa, mas a gente sempre acha que nós que somos o culpado, né? Como a gente pode dizer. A gente sempre acha que é nós que somos o culpado de tudo, né? Mas eu vou falar em outros vídeos um pouco mais. Tá indo para 10 minutos, eu não quero passar mais de 10 minutos cada vídeo. Senão fica muito tempo falando e acaba sendo cansativo, né? Logo a gente fala num outro vídeo e conversaremos mais sobre isso. Um beijo, fiquem com Deus. E que Deus conforte o coraçãozinho de cada um de nós que esteja passando por esse momento.